Oi, gente! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na fisioterapia. Para quem não sabe, no meu último trabalho, acho que vai dar 3 meses esse mês de junho, eu peguei uma infecção pulmonar. E essa infecção pulmonar ela foi muito forte, porque eu já tinha pego outras vezes por conta do trabalho, e nessa última foi um pouco mais forte, e então eu precisei fazer fisioterapia pulmonar. Que é a fisioterapia conhecida como cardio, né? A cardiorrespiratória. Então, a pneumologista que faz o meu acompanhamento, porque eu sou asmática, uso bombinha de alto custo, ela me encaminhou para fazer a fisioterapia. E no começo eu não aceitava muito bem, assim, que eu estava tão mal a ponto de precisar fazer fisioterapia. Na minha cabeça, né, de quem não tinha muita noção, né, apesar de já ter cursado enfermagem, a gente pensa que para fazer fisioterapia tem que estar muito mal, né? E eu não estava aceitando que eu estava mal e que precisava fazer fisioterapia, né? E então eu comecei a fazer fisioterapia na semana seguinte do encaminhamento da minha pneumologista. E no começo, eu vou falar que eu não estava muito confortável, porque quando eu cheguei aqui, eu vim fazer numa clínica de fisioterapia que atende o SUS, foi tudo pelo SUS, tá? O acompanhamento com a pneumologista, o encaminhamento para fazer fisioterapia. Eu vim encaminhada para uma clínica onde estagiam alguns alunos de uma faculdade. E no começo foi ruim, porque os alunos fizeram bastante teste. Eu não conseguia executar os testes, eu tive umas 2 crises respiratórias. É ruim quando a gente tem essas crises de falta de ar, né? Não é legal, ainda mais quando a gente tem, eu vou dizer assim, sozinho. Porque no começo eu vim sozinha pra fisioterapia, né? Porque eu não imaginava que ia ser como foi. Então, quando a gente tem crise, tem medo de andar sozinha depois, porque a gente não sabe se a pressão vai baixar demais, se vai desmaiar, enfim, né? Depois, eu fiquei com uma estudante que ela foi um amor de pessoa comigo, a Gabi. Ela, além de me estimular a fazer os exercícios respiratórios aqui na clínica, ela também me ajudava a saber o que eu poderia fazer fora daqui e também na academia. Então, eu venho 2 vezes na semana, eu venho de quarta e sexta-feira. Era às 4 horas da tarde, ainda é às 4 horas da tarde, porque esse horário é mais tranquilo para que eu consiga me organizar e vir, né? E é o horário que ela estava atendendo. Só que de tempos em tempos, esses estudantes, eles rodam algumas áreas da fisioterapia, né? Então, que nem ela foi para geriatria e aí outros alunos vieram para cardiorrespiratória. Eu senti muita diferença quando eu fui atendida por outros alunos. Muita diferença na forma de atender, porque ela perguntava, né, como eu estava me sentindo, se eu estava muito cansado ou não. Ela anotava tudo ali no meu prontuário. E esses alunos não, só afere ali a pressão, tira, né, vê a frequência cardíaca, respiratória, anota e começa, tipo, não pergunta se a gente tá bem ou não. Teve 2 semanas aí no meio que eu peguei gripe, da tal da influenza, que tava pegando todo mundo aqui na cidade onde eu moro, e eles ainda acharam ruim que eu vim. Os estudantes ficaram um pouco bravos porque eu não conseguia executar direito os exercícios da forma que eles queriam. E aí eu até questionei, falei, gente, mas vamos tentar executar da forma que eu tô tentando fazer, pelo menos eu tô fazendo metade, não tô não fazendo. Não, se não executar do jeito que tá executando, não faz sentido e nem a melhora pra você. E eu fiquei tipo assim, pelo menos eu tô tentando, sabe? Eu poderia estar faltando, mas eu vim. E eu já fiquei meio assim com eles, né? Mas depois eu melhorei, depois de tanta injeção. E eu percebi que depois que eu melhorei dessa gripe, a físio ela foi mais tranquila. E depois que eu melhorei da gripe, dá pra perceber o tanto de resultado que eu tive. E aí, eu hoje fico, nossa, como a gente às vezes é meio preconceituoso, né? Porque a gente acha que fisioterapia é só pra quem tá com dificuldade de mexer algum membro, talvez com dor nas costas, reabilitação, né, motor, essas coisas. Mas não, gente. Existe fisioterapia pra muita coisa, né? E até pra voltar a respirar direito. E, assim, hoje eu vim, eu só tenho mais essa consulta e mais uma semana, porque os alunos vão entrar de férias, e aí eu terei alta. E eu vim contar pra vocês essa experiência que a gente pode ter o receio de começar a fazer, mas às vezes é importante, até pra que a gente aprenda a fazer direito. Porque, por exemplo, eu descobri que eu respirei errado. Respirei uma vida inteira errada. E tô melhorando agora. Você também pode ser que seja atendido por estudantes. Cada estudante vai ter um jeito de te atender.
Às vezes vai ter estudante que vai ser mais mandão, não vai ser muito simpático, mas é a gente também aprender a lidar, sabe? E tá tudo bem, tá tudo bem. É mais deixando aí como foi esse meu relato. Os exercícios focam muito assim na questão respiratória e de acelerar o coração. Então é esteira, bicicleta, corrida, circuitos correndo, pulando, bastante movimentação. Na maioria das vezes eu saio daqui com o corpo dolorido. Em alguma parte do meu corpo eu vou sair daqui dolorida, porque o esforço ali às vezes é bem grande, sabe? Eu não sei se é porque eles olham pra mim e acham que eu sou jovem, mas os circuitos que eles pedem pra eu fazer, eu acabo ficando ali uma semana dolorida, que nem há um dia atrás eu vim fazer fisioterapia e a gente fez um circuito que eu fiquei com as laterais do corpo, né? Todas essas laterais aqui doendo. Por mais que eu passe creminho, né? A Fisio Forte, arnica e essas coisas, a gente continua doendo. Teve uma semana que me pediram pra fazer agachamento. Eu fiquei a semana inteira com a coxa doendo. E aí que eu percebi também que eu não aguento o peso do meu próprio corpo. A fraqueza muscular é muito grande. E foi aí que me deu aquele alerta, tipo assim, nossa, eu preciso prestar mais atenção nisso, porque se com 25 anos eu já tô me sentindo assim, imagina daqui 5 anos, né? E foi um alerta para eu começar a pensar nessa questão da minha saúde, nessa questão de força, musculação. A princípio agora, né, eu parei de fazer musculação e tô fazendo pilates. Depois eu vou voltar pra musculação, depois que eu estiver bem no pilates, para perceber isso. Outra coisa que a fisioterapia me ajudou demais foi a perceber que o meu equilíbrio é ruim. O meu equilíbrio é péssimo, gente. Agora com o pilates tá melhorando, mas também pude perceber que a minha coordenação motora ela é um pouco confusa, sabe? Eu parece que não consigo fazer 2 movimentos ao mesmo tempo, enfim. A fisioterapia me ajudou a perceber tudo isso e não só a voltar a respirar melhor. Então por isso que é muito importante, porque no começo eu vim meio, não preciso. E no final eu estou assim, que bom que a minha pneumo me mandou pra cá. A minha experiência, apesar de ter sido um pouco, não sei muito o que dizer, depois que teve a troca de estudantes, mas está funcionando e deu certo. Então, depois de quase 3 meses, eu vou ganhar alta aí da fisioterapia, da última infecção pulmonar que eu peguei no trabalho. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste os vídeos anteriores, eu vou deixar em algum lugar nos cards aí. E a experiência é boa. Hoje eu vim de carro, acabei chegando mais cedo, então aproveitei para gravar isso para vocês. Por isso o movimento, eu tô aqui atrás é a clínica. E se você tá sendo indicado para fazer fisioterapia, vai. Porque no final pode te ajudar bem mais do que você tá imaginando que ajudaria, viu? E se você já fez fisioterapia, me conta como foi. Porque assim, a gente muitas vezes acha que fisioterapia é uma coisa e acaba descobrindo que é outra, né? Aqui onde eu passo, né? Tem tantas áreas de fisioterapia que eu fiquei, nossa, que legal. Tem uma que eu amei, que é a da piscina, né? Fisioterapia na água. Acho que é hidro que eles falam. Eu morro de vontade, mas eu não preciso, ainda bem, né? Então, tem muita criança também. Tem uma menininha que eu conheci de 4 aninhos aqui que teve AVC e perdeu os movimentos. Você vê que tem fisioterapia para muita coisa. E a gente que às vezes é preconceituoso e não vai atrás para se melhorar, né? Então, me conta, se você já foi ou se você está sendo encaminhado, como é que você esperava que seria e como está sendo. Enfim, eu amo responder os comentários de vocês, eu adoro, então comentem para que eu saiba como está sendo essa experiência. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque essa foi a minha experiência, eu não tenho muito o que contar. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!